Saudações a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Ciência em 5 Minutos. Sou Guilherme Wimmer e estou aqui hoje trazendo um convidado muito especial, um grande amigo, o Dr. Vitor Paulo Meirelles, que é médico aeroespacial. E hoje nós vamos discutir um tema aqui muito interessante, que é os efeitos que a microgravidade podem causar no corpo humano ao longo de uma viagem de longa duração até o planeta vermelho, até Marte. Doutor Vitor, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado. É uma grande satisfação ter você aqui comigo. E eu queria abrir esse nosso podcast, queria que você contasse um pouco da sua história pessoal, de como você entrou para a Marinha, como se tornou médico aeroespacial. Ok. Bom, para começar, a honra de estar aqui falando no seu canal, que é um novo canal na internet, que mostra conteúdo de ciência, e isso nunca é demais, né? É sempre bom a gente trazer conhecimento na internet. A internet tem qualidades e defeitos, né? Entre as qualidades estão, por exemplo, canais como o seu, né? Que trazem esse tipo de conhecimento que só aumentam a cultura em geral sobre temas que muitas vezes são até de interesse do público não especializado, não envolvido com isso, né? E eu costumo dizer que, por menos que a pessoa conheça sobre astronomia, sobre viagens interplanetárias, é um tema que todo mundo gosta de ouvir, mesmo que seja inicialmente apenas pelo conhecimento que elas têm de filmes de ficção científica, por exemplo, né? O pessoal da nossa geração, não vou falar da nossa idade porque, né, não convém aqui revelar, mas o pessoal da nossa geração, por exemplo, ficou fascinado com filmes tipo Guerra nas Estrelas, Star Trek, Alien, o Oitavo Passageiro. Você é mais Guerra nas Estrelas ou é mais Star Trek? Pô, eu sou mais Guerra nas Estrelas, cara. Pô, eu sei que eu estou decepcionando muita gente falando isso. Mas eu sou... talvez até porque, por ambos sermos médicos, né? Nós somos daqueles que tinham, entre as figuras que a gente gostava de apreciar, a do Dr. McCoy, né? Sim. Então, que é um representante da nossa profissão na ficção científica. Então, não tem como não admirar, né? Mas... voltando aqui ao nosso assunto principal, é um grande prazer estar aqui com você, que é uma pessoa que eu conheço de longa data, né? Nós temos em comum aí nossa história nas Forças Armadas, nos conhecemos no curso de formação de oficiais da Marinha, né? Fizemos a mesma turma de formação de médicos, dentistas e farmacêuticos, e desde então a gente, após ter se conhecido, rapidamente desenvolveu uma amizade que eu tenho muito prazer aqui em dizer, uma longa e verdadeira amizade. Obrigado. Então foi, digamos assim, com muita honra que eu aceitei estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. Doutor Vitor, eu vou te chamar de Vitor, né, para a gente ter lógico. Uma conversa mais informal, né? Vitor, mas conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de se tornar médico aeroespacial. O que você teve que fazer? Bom, acabei de dizer que nós somos militares da reserva remunerada da Marinha, né? E muita gente já pode estar, inclusive, se perguntando em casa, né? Quer dizer, mas se você é da Marinha, como assim você é médico aeroespacial, né? Então, cabe aqui uma explicação. A Marinha também tem a sua aviação, né? Aviação embarcada, aviação naval, e, por conseguinte, se faz necessário que médicos detenham esse conhecimento, né? O conhecimento da fisiologia do ser humano durante o voo, as suas alterações, as suas patologias, porque elas também irão acometer os pilotos da Marinha, e os pilotos da Marinha merecem ter o seu corpo de saúde especializado e aplicado a essa função profissional em específico, né? Uhum. Então, os médicos da Marinha, alguns médicos da Marinha, em caráter de voluntariado, fazem o curso de medicina aeroespacial, que é feito parte na Força Aérea Brasileira, né? Que é o mesmo curso que eles fazem para os médicos deles. E na Marinha, até vale a pena esse parêntese aqui, na Marinha os médicos aeroespaciais são mais conhecidos como médicos de aviação. A denominação medicina aeroespacial é mais específica da Força Aérea, e parte da formação é feita na Força Aérea e parte da formação é feita na própria Marinha, obviamente mais direcionada às peculiaridades do uso de aeronaves embarcadas principalmente, né? Ou seja,
os aviões que decolam e pousam de porta-aviões, os helicópteros que decolam e pousam de qualquer navio que tem plataforma flutuante. E, consequentemente, a nossa função fica mais direcionada para isso. Óbvio que durante o nosso curso de formação a gente recebe todo o cabedal, o mesmo cabedal de informações que o médico da Força Aérea recebe. Por isso, a gente acaba conhecendo também da medicina mais diretamente aplicada à atividade relacionada aos voos orbitais, às viagens interplanetárias. Estamos chegando, a gente... É isso aí. Aí já está chegando no assunto do dia. Então, Vitor, a gente sabe hoje que existem diversos efeitos deletérios, né, ao corpo humano que são causados pela microgravidade. Eu até fiz no canal outro dia um vídeo falando sobre a radiação cósmica, que é um outro efeito também deletério, muito deletério ao corpo humano, quebra DNA, e pode causar câncer, enfim. E tem mais também, porque hoje, se a gente pensar em radiação cósmica, a gente fala, quando fala de radiação cósmica, a gente está falando de radiação cósmica protegida pelo campo magnético da Terra, né? Porque hoje os astronautas só vão até a órbita baixa, né? Que é a estação espacial. Agora, num voo de longa duração, você indo até Marte, você sai desse campo magnético da Terra, então você pega não só a radiação da nossa estrela, que é o Sol, como também a radiação de fundo cósmico, né? Então é muito mais deletério, né? Então por isso que eu trouxe você aqui hoje, Vitor, porque eu sei que você, como especialista, vai saber até muito mais do que eu. Então nós temos vários efeitos deletérios ao corpo humano, né? São na visão, no sistema muscular, no sistema ósseo, então são vários efeitos deletérios. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esses efeitos. Ok. Na verdade, cabe aqui uma pequena colocação, né? O porquê do termo microgravidade, né? Alguém pode se perguntar. Embora para o leigo, de uma maneira geral, a ideia da gente é que quando a gente vai para o espaço, a gente está numa situação de ausência de gravidade, não há nunca ausência completa de gravidade, né? A gravidade é uma das forças fundamentais descritas na física, né? E ela está sempre presente desde que hajam dois corpos no espaço. E um vai exercer algum nível de atração, de força atrativa em relação ao outro corpo. Por menor que seja, porque, por exemplo, a força de um corpo humano em relação a outro corpo humano é uma força muito pequena, porque a massa dos corpos envolvidos é muito pequena, mas ela existe, né? Do mesmo jeito que como você bem disse, né, quando estamos, por exemplo, na estação internacional, na nossa estação espacial internacional, ela está orbitando o planeta Terra e, por conseguinte, ela sofre influência gravitacional do planeta Terra. Por menor que seja a gravidade na estação orbital, ela está agindo sobre a estação orbital. O que a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, é que a sensação de imponderabilidade, ou seja, de ausência de peso experimentada na estação, ela decorre, na verdade, do fato da estação estar frequentemente se aproximando da Terra. Isso, a gente em tá sempre queda caindo, livre, né? a gente está sempre caindo. E como num avião que cai muito rápido, aliás, é uma das maneiras de se simular imponderabilidade em exercícios, né, de treinamento dos astronautas, quando o avião está em queda rápida, do mesmo jeito que você experimenta lá a ausência de peso, é o que você está experimentando na estação orbital, né? Mas lembrando isso, que seria necessária uma distância enorme da estação espacial em relação à Terra, assim, de muitas vezes a distância entre a Lua e a Terra, para que efetivamente a Terra exercesse mínima atração gravitacional sobre os corpos em órbita. Então, por isso se fala em microgravidade. Sempre tem uma microgravidade agindo sobre a gente quando a gente está em órbita. O que numa viagem a Marte a gente entende que em um determinado momento não vai acontecer, né? Vai acontecer quando se aproximar de Marte. Porque aí a gente passa a receber influência gravitacional do corpo celeste para o qual estamos nos dirigindo, né? Sim. Mas foi muito bem dito, no meio do caminho, quando estiver num vazio absoluto, teoricamente você praticamente não terá nenhuma força gravitacional natural. Mas a gente vai falar mais para frente porque alguma força gravitacional estará existindo, nem que seja pelo próprio movimento da espaçonave. Se essa espaçonave tiver em algum tipo de movimento, por exemplo, de rotação em relação ao próprio eixo, os corpos dentro da espaçonave, longe do centro de massa da espaçonave, vão estar de alguma maneira sendo influenciados por uma força, nem que seja a força centrífuga,
que afasta o indivíduo do centro de um movimento circular. Mas aí está começando a ficar complicado. É melhor a gente voltar aqui para o que a gente está conversando. Tem uma coisa interessante, Vitor, que eu acompanho muito a SpaceX, né, do bilionário Elon Musk, né? E particularmente eu admiro de montão. eu também. Que ele tem um plano de colonizar o planeta vermelho, né? Colonizar Marte, né? Inclusive o projeto da Starship, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver na internet, que é um foguete gigante, né? É para levar o ser humano a Marte, né? E ele pretende levar várias pessoas de uma vez só, né? Só numa Starship acho que cabe 100 pessoas, né? Ele quer levar 1 milhão de pessoas para Marte para colonizar Marte. Só que tem um detalhe. Ele não mostra como é que essas pessoas vão chegar lá em Marte. Porque a gente sabe desses efeitos deletérios todos e a gente vê muito na Estação Espacial Internacional, quando os astronautas ficam lá muito tempo, que quando eles voltam para a Terra, né, o pessoal tem que tirar eles de dentro da espaçonave, botar numa cadeira de roda, porque a pessoa está tão debilitada que às vezes não consegue andar e pode cair, pode se machucar, né? Perfeito. Então eu acho que ainda está faltando isso aí para esse plano de colonização, né? Porque vai chegar lá, mas quem é que vai atender as pessoas que vão chegar lá, né? Porque não vão chegar lá igual a gente que está aqui. Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, esse é o principal tema que combinamos de conversar hoje, né? É justamente o efeito que essa microgravidade traz para a fisiologia humana, né? E, consequentemente, as alterações que podem, inclusive, culminar em doenças que certamente irão acometer esses viajantes, exceto se a ciência evoluir o suficiente para compensar esses efeitos ao longo da viagem. A gente sabe, por exemplo, que numa viagem para Marte, essa viagem nas melhores condições, quando eu digo nas melhores condições, para quem não sabe, existem janelas de lançamento para Marte, né? Que é justamente quando você tem a maior proximidade entre o planeta Terra e o planeta Marte. Cada um desses dois planetas está em órbitas diferentes ao redor do Sol, né? Em torno do Sol. E tem que haver uma coincidência astronômica de proximidade para fazer essa viagem durar o menor tempo possível. Essa coincidência, essa proximidade faria, na melhor das hipóteses, a viagem durar vários meses. Né? Então, seriam vários meses em ambiente de baixa gravidade, né? E a gente sabe que mesmo que houvesse artifícios, né, que a ciência desenvolva artifícios, para que uma nave espacial tenha gravidade artificial, existe a possibilidade de que essa gravidade não se iguale à Terra. A da Terra. E mesmo que se iguale a da Terra, ainda haveria o problema do indivíduo chegar a Marte e lá ele vai encontrar uma gravidade diferente. Então vai ter que passar por um período de adaptação à gravidade que existe lá. Por que a gente está falando tanto de gravidade e por que isso é tão importante? Porque o nosso organismo se mantém saudável e em equilíbrio no ambiente que vivemos no planeta Terra. Ou seja, com esta força de gravidade que nós experimentamos aqui. O que significa que em qualquer outro ambiente que a gente experimente uma gravidade diferente da nossa, quanto mais tempo a gente passa nesse ambiente, mais a gente vai sofrer os efeitos dessa diferença. Nossos sistemas orgânicos vão ser obrigados a buscar uma adaptação a essa gravidade diferente e muitas vezes podem, inclusive, não conseguir, dependendo do sistema envolvido. Então, hoje nós temos esse problema, a ciência ainda não venceu esse obstáculo, a gente espera que isso aconteça, né? Pelo que eu estou entendendo, o ser humano está trabalhando muito para isso, né? Mas hoje o que a gente vê é que numa situação de menor gravidade do que aquela que a gente experimenta na Terra, já são identificadas uma série de alterações no organismo humano, que já foram, inclusive, suficientemente estudadas, graças aos voos orbitais iniciais, né, que começaram antes mesmo das missões Apollo que conseguiram chegar à Lua, até hoje com as idas das múltiplas equipes internacionais que passam um longo período de tempo, muitas vezes, na Estação Espacial Internacional. Vitor, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o astronauta Marcos Pontes, né? Tive em 2 ou 3 ocasiões com ele, né? E conversando com ele, ele me falou que depois, né, da viagem que ele fez, que ele foi até a Estação Espacial Internacional, ele começou a apresentar tanto um problema auditivo, como começou também a usar óculos. E me parece que é muito comum o astronauta, depois de uma viagem prolongada, começar a usar óculos, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
É uma coisa muito curiosa, né? É bastante frequente, na verdade, não é uma exceção. Diria que a maioria dos astronautas que passam tempo prolongado no espaço sofre disso, mas alterações visuais são observadas, o indivíduo parece que começa a ter o que seria o equivalente à hipermetropia, né? Ou seja, ele começa a não enxergar bem de perto e numa quantidade ainda maior de indivíduos, eles relatam um embaçamento da visão, né? Tanto um efeito como o outro são decorrentes da existência de microgravidade. A microgravidade provoca uma alteração na distribuição de líquido pelo corpo. Cabe um preâmbulozinho aqui na explicação. O que acontece? Aqui na Terra, com a gravidade que a gente experimenta, o nosso organismo, o nosso corpo, ele é 70% constituído de água, né? Essa água está dentro das células, essa água permeia os tecidos, né, que fazem o nosso corpo, né, o tecido muscular, as vísceras. E também existe uma coluna de águas, por assim dizer, dentro do nosso organismo, que são os nossos vasos sanguíneos. Eles, na verdade, são como se fossem um sistema de encanamento, né, que leva o sangue da sua bomba motora principal, sua bomba hidráulica, que é o coração, para chegar em todos os setores do corpo, em todas as partes do corpo. Então, do mesmo jeito que num sistema hidráulico, o nosso sistema circulatório obedece às leis da física. Então, esse líquido que está dentro do nosso sistema circulatório sofre a ação da gravidade em que estamos aqui no nosso planeta. Essa gravidade faz com que o líquido tenda a ficar mais concentrado nas porções mais inferiores do corpo, mais próximas da Terra, né? De onde emana a força gravitacional. E em menor quantidade, nos nossos segmentos mais cefálicos. E o nosso organismo se acostuma a funcionar dessa maneira. Então, a quantidade de líquido que existe na cabeça é menor do que a quantidade de líquido que existe nas pernas. E o nosso organismo está acostumado a funcionar dessa maneira. O que acontece quando a gente vai para um ambiente com pouca gravidade ou quase nenhuma gravidade? Como não existe a influência dessa força, o líquido passa a se distribuir de maneira igual por todo o corpo. Então, se na cabeça eu funcionava com relativamente menos líquido do que nas pernas, no espaço passa-se a funcionar com mais líquido do que funcionava antes. Essa quantidade aumentada de líquido já se comprovou, provoca edema de várias estruturas da cabeça, inclusive do próprio órgão nobre do nosso sistema nervoso central, que é o cérebro. Os nossos olhos são prolongamentos do nosso cérebro, né? A gente costuma dizer no nosso meio, né, que os olhos são a janela da alma. Mas mais do que da alma, os olhos, na verdade, são a janela do cérebro. Porque parece que tem até uma outra alteração também visual, que é o papiledema, né? Sim, exatamente. Que é um edema do nervo óptico. Exato, né? Chegar exatamente lá. Então, o que acontece? Essa quantidade de líquido aumentada na cabeça faz com que as estruturas que existam dentro da cabeça edemaciem. Uma maneira fácil de se ver isso foi rapidamente comprovado ao examinar esses astronautas que mostravam esses defeitos visuais, é que quando você fazia o exame de fundo de olho, muitos dos nossos ouvintes, né, devem já ter feito esse exame como parte do seu exame oftalmológico de rotina. Quando você faz o exame do fundo de olho, onde você vê a retina é um prolongamento do nosso sistema nervoso central, onde você vê a parte do olho que recebe as imagens, que vão ser mandadas e interpretadas no cérebro, e você também vê os vasos sanguíneos, né? Tanto que a gente costuma dizer que as alterações dos vasos sanguíneos da retina também estão acontecendo lá dentro dos vasos sanguíneos no cérebro, né? Então, ali no fundo, né, na retina, a gente tem a chegada do nervo óptico. E os exames oftalmológicos feitos nesses astronautas que apresentam esses problemas visuais mostram que há um edema, né, do nervo óptico, é chamado papiledema, porque o nervo óptico chega na retina numa região que é chamada de papila, né? E nessa região a gente observa com clareza que o nervo óptico encontra-se edemaciado, mostrando que, na verdade, esse edema está presente em todo o sistema nervoso. Então, só o edema do nervo óptico já seria responsável por algumas dessas alterações. Mas, na verdade, você tem múltiplas alterações oculares decorrentes da microgravidade.
Não só esse problema da visão embaçada, esse problema da hipermetropia, mas a própria pressão intraocular também aumenta. E a gente sabe que a pressão intraocular ela é função da produção de líquido que preenche o olho internamente. Então, como você tem um edema naquela região, o líquido dentro do olho também aumenta de quantidade. E o olho é uma cavidade fechada. Se aumenta a quantidade de líquido lá dentro, aumenta a pressão intraocular, podendo mesmo chegar a casos de glaucoma, né? Isso para quem já tem glaucoma já é um problema, né? Até por isso, os exames físicos, né, que são feitos, que selecionam as pessoas que vão fazer esse tipo de incursão, né, ao espaço, eles exigem uma idoneidade física, né, e psíquica muito grande. Todos os sistemas são examinados, inclusive o oftalmológico, né? Aliás, é uma especialidade muito desejada para o médico de aviação, né? Que ele seja oftalmologista, porque é uma especialidade que frequentemente está sendo incitada a agir por conta das alterações oculares e é muito cobrado, que acometem, né? Principalmente para os pilotos, né? Sim, exatamente. Vitor, então parece que tudo que tem fluido no nosso organismo, né, no nosso corpo humano, é um problema para a microgravidade, né? Eu vejo assim que nossos canais semicirculares no nosso aparelho auditivo também devem sofrer uma grande influência, né? Por conta da microgravidade, porque eles têm líquido correndo dentro deles, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, essa é uma outra especialidade também muito desejada para médicos de aviação, né? Que são os otorrinolaringologistas, né? Que eles lidam muito com essa questão. Está exatamente no nosso ouvido. Estão no nosso ouvido as estruturas responsáveis por mandar informações ao cérebro que permitem o nosso equilíbrio e que nos permitem entender exatamente a nossa posição do corpo no espaço. Então, só para que todos possam entender, se qualquer um de nós fechar os olhos, qualquer um de nós é capaz, desde que esteja com o seu sistema íntegro, né, em relação ao equilíbrio, será capaz de dizer qual é a exata posição da sua mão esquerda, qual é a exata posição da sua mão direita, dizer se a sua cabeça está olhando para cima ou olhando para baixo, né? Dizer se você está numa posição normal ou de ponta cabeça, né? Mesmo sem ter nenhuma, né, informação visual. A propriocepção é uma outra sensação que também entra nesse jogo que permite que a gente esteja equilibrado, né? Quando o meu sistema, que fornece informações de equilíbrio, ele está recebendo informações enganosas ou está doente, as pessoas sofrem das patologias características do equilíbrio, né? Então, eu estaria aqui conversando com você e aos poucos eu vou caindo de lado sem perceber que eu estou caindo de lado até literalmente ir para o chão. O que acontece no ambiente de microgravidade? Esses órgãos, né, que estão dentro do ouvido, são os canais semicirculares, né? E também algumas estruturas como os otolitos, né? São estruturas que permitem nos perceber a aceleração do nosso corpo em movimento. Quando eu acelero um carro, por exemplo, eu sei que eu acelerei esse carro para frente porque pequenas pedrinhas presas a pequenos cabelinhos dentro do ouvido são deslocadas, adivinha o quê? Pelas forças a que meu corpo está submetido, entre elas a força gravitacional. Então, no ambiente onde não há gravidade, uma força a menos está agindo, uma informação a menos está chegando para esses órgãos e, consequentemente, o meu cérebro muitas vezes fica confuso, ele não entende bem a posição do meu corpo. Por quê? Porque ele não está submetido à gravidade suficiente que permita esse órgão do equilíbrio funcionar normalmente. Foi aquela situação que eu falei lá no início. Todo o nosso corpo funciona de maneira equilibrada e ajustada porque a gente vive na gravidade em que vive. O dia que a gente passa para um ambiente de gravidade diferente, seja ela menor como no espaço, seja ela maior, por exemplo, se a gente um dia fizer, por exemplo, a viagem para Saturno ou para Júpiter, né, onde a gravidade é muito maior, lá o nosso sistema de equilíbrio não vai saber orientar o nosso cérebro adequadamente sobre a posição do nosso corpo, sobre como estamos nos deslocando no espaço. Toda vez que isso acontece, que essas informações são confusas ou que essas informações não são aquelas que a gente está acostumado a receber, o nosso organismo reage desenvolvendo náusea, que é um sintoma extremamente frequente nas viagens espaciais, pelo menos inicialmente, até que o corpo se adapte melhor à situação de microgravidade, de imponderabilidade.
Lembrando que, inclusive, esse tipo de problema é comum até mesmo na aviação, né? Normal, no nosso planeta, com a nossa gravidade, movimentos muito acelerados e muito bruscos podem não ser bem interpretados pelos nossos órgãos de equilíbrio. Eu estava lendo um artigo sobre isso, Vitor, e que ele estava falando o seguinte, que essa questão da náusea, de tudo que envolve o nosso sistema nervoso, que gera confusão, que gera uma perda do senso de equilíbrio, o nosso organismo ele interpreta isso como se nós, é uma coisa ancestral, né? Como se nós estivéssemos sendo envenenados. Exato. E por isso o reflexo do vômito, né? Exato. Por isso a náusea e por isso o reflexo do vômito. Mas é uma Exato. coisa que vem lá de trás. É uma coisa que nos foi selecionada, segundo a teoria de Darwin, né? Seleção natural, mas que surgiu em nós ao longo do nosso desenvolvimento enquanto espécie e que nos ajudou a nos adaptar, a sobreviver. Então, em situações inóspitas, onde o nosso sistema nervoso não entende direito o que está acontecendo, como é essa que nós estamos descrevendo, o nosso organismo se sente como agredido, envenenado, e a náusea é uma sensação de alerta justamente para nos provocar desconforto e nos fazer mudar daquela situação onde nós estamos, ou seja, buscar uma situação de mais conforto e equilíbrio que nos permita sobreviver melhor. Então foi uma adaptação para a sobrevivência da espécie, né, que permaneceu até hoje. O corpo humano é fantástico, né? Vale a pena aqui um comentário adicional, né? Esse tipo de náusea que decorre do movimento, seja ele em ambiente de gravidade normal, seja ele em ambiente de microgravidade, é chamado tecnicamente de aerocinetose. Pode ser que os nossos ouvintes aí queiram pesquisar por conta própria, né, no Google e tudo sobre isso. Se pesquisarem por aerocinetose, vão ter um material vasto e rico sobre o enjoo decorrente dessa questão do movimento, que é especialmente presente em muitos tem embarcações, né, também, trazendo isso aqui para a Terra, né? Não precisamos falar muito sobre isso, porque vivenciamos isso de perto. Aí na Marinha a gente chama de marear, né? Exatamente, fica muito mareado. Era muito engraçado você ver como é a questão. Foi muito bom você ter falado nisso, porque isso permite, inclusive, a gente falar sobre adaptação. Nós passamos por isso, principalmente as nossas primeiras viagens embarcados, né? O que acontecia? Para aqueles que tinham pouco tempo de mar, como a gente fala na Marinha, né? O que acaba acontecendo é que, por não estar acostumado com isso, a nossa adaptação ocorria de maneira lenta. Então é comum, às vezes, nos primeiros dias de viagem, principalmente se pegasse um mar mais agitado, né? A gente sofria muito, muitas vezes dentro do navio, como a gente fala, em condições de fechamento, né? Porque um mar agitado a gente não pode deixar as vigias abertas, as portas abertas, senão o mar invade o navio. É verdade. E, consequentemente, a gente perde a referência externa. A gente não vê o céu, não vê o mar, só vê a parte interna do navio. Então, você se imagine, né? Eu estou explicando, obviamente não preciso explicar isso para você, mas mais para quem está nos assistindo, né? Você imagine num compartimento fechado e esse compartimento se movimentando no espaço. Obviamente, uma situação inóspita para qualquer ser humano. E, consequentemente, nosso cérebro não sabe interpretar as informações vindas dos nossos órgãos de equilíbrio e você começa a nausear, eventualmente chegando mesmo a vomitar, né? Mas o que acontece? Com o tempo, o nosso sistema vai tolerando cada vez mais aquela sensação, aquela informação, e a náusea vai diminuindo até que você vira um lobo do mar. Até que você passa a sofrer minimamente ou nada com isso. Ao ponto, inclusive, muitas vezes o sistema de equilíbrio se acostuma tanto com esse movimento constante que quando o navio atraca no porto e o indivíduo vai botar o pé em solo firme, o que acontece com ele? Aquela sensação ele tem um enjoo de terra, que ninguém entende o que é. Como assim enjoo de terra? A terra está parada. Mas o que acontece? O nosso sistema vestibular e o nosso sistema de canais semicirculares está tão acostumado com o movimento que quando a gente encontra o terreno parado, ele não está mais acostumado com isso. E aí ele nauseia porque está tudo parado. Aí volta a requerer um novo período de adaptação para se acostumar com terra firme. Vitor, mas vamos voltar para o espaço. É isso aí. Que é o nosso foco, né? Vitor, então a gente sabe também que o nosso sistema muscular, esquelético, ele sofre muito
com a microgravidade, né? A gente tem atrofia muscular e a gente também tem a questão da desmineralização dos ossos, né? Perfeito. Você, inclusive, logo no início do nosso bate-papo, você muito sagazmente lembrou, né? Tem vários vídeos na internet para quem quiser pesquisar sobre isso, né? À medida que as missões espaciais foram se tornando mais duradouras, o que acabou acontecendo é que muitas vezes o resgate desses astronautas tinha que ser feito com uma assistência muito intensa, porque eles chegavam de uma tal maneira enfraquecidos, né, que precisavam literalmente ser carregados para fora dos módulos espaciais. E por que isso acontece? Mais uma vez, o nosso organismo está acostumado a viver com essa gravidade aqui. Então, o que acontece? Nossos ossos se mineralizam, né, crescem e incorporam o cálcio a eles, muito fruto da carga que eles são submetidos. Que carga é essa? Justamente a força gravitacional nos traz um obstáculo para que a gente fique de pé. É como, gosto de lembrar a imagem daquela criança que está aprendendo a andar, né? Como é difícil a gente sair do chão e começar a andar. Isso não é só fruto da imaturidade do nosso sistema de equilíbrio. É fruto também de um despreparo ainda à tenridade, né, dos nossos ossos e dos nossos músculos para suportar o nosso peso. O que é o nosso peso? É a nossa massa multiplicada pela força gravitacional. Então, num ambiente onde não existe força gravitacional, a nossa massa pesa muito pouco e oferece muito pouco trabalho para nossos músculos e muito pouco estímulo para a mineralização dos nossos ossos. O que acontece num período prolongado de microgravidade? Os nossos ossos vão, aos poucos, desmineralizando, ou seja, as células que são responsáveis pela reabsorção do osso, nós temos células que produzem ossos e células que reabsorvem o osso. Então, o que acontece é que as células que produzem o osso no ambiente de microgravidade tem muito menos estímulo para produzir esse osso. Mas as células que reabsorvem o osso continuam com a sua atividade inalterada. O que acontece? A quantidade de mineral nos nossos ossos vai diminuindo, fazendo com que os nossos ossos vão perdendo a sua dureza, a sua resistência. Do mesmo jeito, os músculos, sem ter a gravidade para se opor ao seu trabalho, passam a ficar preguiçosos e vão atrofiando. Vitor, e tem um nome isso aí, né? Osteoporose espacial, né? Exatamente. Ou seja, literalmente o que você tem é uma condição médica com redução do teor de cálcio nos ossos. Muitos dos nossos ouvintes idosos talvez já tenham feito exames para verificar a mineralização óssea, né? Densitometria óssea. Então, densitometria óssea feita nos astronautas mostrava uma importante desmineralização caracterizando a osteoporose. E não só isso aumenta o risco de fratura, como também o fato da atrofia muscular, a falta de carga sobre os nossos músculos, não só os músculos esqueléticos, mas o nosso próprio coração também diminui o seu trabalho, né? O nosso coração, que é um músculo diferenciado, mas também é um músculo, ele trabalha muito menos num ambiente com menos gravidade. Então, e volta aquele problema de fluido, né? De exatamente. Tudo que tem líquido, isso é um problema. Então, né? Você imagina o seguinte, o fluido presente nos vasos sanguíneos, só que de uma maneira muito mais equilibrada, com menos resistência ao seu deslocamento, então o coração tem que fazer muito menos esforço para trabalhar. Por exemplo, eu e você aqui conversando agora, estamos nessa posição sentada, o nosso coração está fazendo esforço para mandar sangue contra a força da gravidade para o cérebro, fazendo com que a gente continue acordado e conversando em alto nível, como estamos tentando fazer. Então, o que acontece? Imagine, no espaço, a gente, mesmo que estivesse nessa posição, não tem uma força da gravidade puxando o sangue para baixo. Então, o coração bombeia com muito mais facilidade o sangue para a cabeça. Se ele está fazendo o esforço menor, está fazendo a sua tarefa com mais facilidade, ele começa a atrofiar. Então, pode acontecer, enquanto você está na situação de microgravidade, não há problema, mas se você volta a uma gravidade significativa, o seu coração passa a ter que fazer esse trabalho que ele não está mais acostumado a fazer. E o músculo está atrofiado, não é questão mais de adaptação, ele tem que voltar a desenvolver a sua capacidade. Então, não é incomum o astronauta desenvolver níveis variáveis, né, de insuficiência cardíaca.
desde insuficiência cardíaca subclínica, dependendo do tempo passado no espaço, até insuficiência cardíaca mais importante. E, concluindo, esse é o motivo pelo qual os astronautas tinham que ser literalmente carregados para fora dos seus módulos espaciais, porque eles não tinham força muscular para se opor à força gravitacional que a gente considera normal, né? Aqui é da Terra. Hoje a gente observa que a NASA ela vem correndo atrás desses artifícios, né, para melhorar a qualidade de vida dos astronautas e melhorar esse retorno também em qualidade de física e de saúde, né? Então você vê que eles estão investindo em equipamentos de esteiros ergométricos a bordo da estação espacial, tem aqueles equipamentos de resistência, né, para com que a pessoa, através da própria resistência, consiga ganhar massa muscular. Enfim, é todo um trabalho que está sendo feito, né? Sim, inclusive, acho que quando a gente fala disso, a gente está falando numa das intervenções mais criativas que os médicos tiveram que fazer em relação aos astronautas, né? Porque como fazer exercícios num ambiente onde não há gravidade. Você imagina num ambiente sem gravidade, eu vou correr numa esteira, quando eu pisasse com força na esteira, eu ia sair decolando pela espaçonave, né? Porque ao menor força que eu imprimisse com o pé contra a esteira, o que ia acontecer é que isso ia se tornar um pulo e não um passo. Então, como fazer para eu fazer exercício físico, por exemplo, numa esteira ergométrica? Então, eles desenvolveram cinturões presos à esteira por tirantes elásticos ou molas, né, que mantêm o indivíduo em contato o tempo todo com a esteira. Não bate na mesa não, senão você não... Desculpe. Família de portugueses e italianos e espanhóis, aí não tem como ficar com a mão parada. Mas vamos lá. Então, o que acontece? O indivíduo tem que ser mantido em contato com a esteira. Então, eles criaram esse tipo de cinturão com o objetivo de manter o astronauta em contato com a esteira, permitindo que ele fizesse uma corrida na esteira. Do mesmo jeito que a gente aqui vai à academia para levantar peso, lá o peso não é pesado. Então, o que eles fizeram? Na verdade, eles trabalham com bandas elásticas, aliás, que já são popularmente utilizadas até mesmo aqui na gravidade normal, né? Mas que são instrumentos muito úteis justamente o quê? Para oferecer resistência à contração muscular. Lá eu não tem academia com halter, não tem academia com Apollo, mas tem as bandas elásticas que me permitem fazer o mesmo tipo de esforço. Você vê isso muito em fisioterapia, né? Sim, perfeito. Exatamente. É um outro exemplo de como a ciência desenvolvida numa área do conhecimento pode ser aplicada em outras áreas do conhecimento. É verdade. Né? Isso é um grande lance da NASA, né? Exato. Porque tudo que é projetado para os astronautas, para a Estação Espacial Internacional, isso acaba voltando para a própria comunidade em benefícios, né? Perfeito. Uma das áreas mais beneficiadas é justamente a nossa área, a área da saúde e da medicina. É verdade. Né? Agora tem uma coisa que eu nunca entendi muito bem, talvez você possa me explicar melhor, é a influência da microgravidade no sistema imunológico. Porque a gente sabe que a microgravidade também altera esse sistema imunológico e faz com que as pessoas sejam mais suscetíveis a doenças, a infecções. Por que isso acontece? Primeiro, vamos falar de uma maneira bem geral, né? Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, o nosso organismo todo, em todas as funções, mesmo aquelas que ocorrem a nível mais microscópico, até aquelas que ocorrem em nível mais visível, né? Elas ocorrem de maneira ideal e equilibrada na gravidade normal. Então, não seria demais imaginar que funções no nosso organismo que dependam, por exemplo, do movimento celular, possam também ser influenciadas pela questão da gravidade. Então, vamos lembrar que muitas das nossas células, né, alguns glóbulos brancos que nós temos no nosso sistema imune, eles exercem a sua função imune se deslocando no terreno, vamos falar uma linguagem mais militar, jargão militar. Se deslocando no terreno e englobando, fagocitando os seus inimigos, digerindo os seus inimigos. Então, é óbvio que isso ocorre de uma maneira ideal na gravidade em que essas células se desenvolveram, se acostumaram a viver. E no ambiente de microgravidade, de imponderabilidade, não tenho dúvida de que o movimento celular ele acaba sendo alterado e como o movimento celular é parte importante da função imune do sistema imune, com certeza o sistema imune passa a ser também atingido. Mas certamente não deve ser só isso.
Muitas são as teorias que estão sendo desenvolvidas a respeito, os estudos que estão sendo conduzidos, e não se consegue ainda entender na plenitude em que nível os vários setores do sistema imune são acometidos. Essa história da movimentação celular é uma teoria já bastante aceita. Mas, por exemplo, se existe interferência na produção, no nível de produção de anticorpos ou na resposta imune específica, né? Quer dizer, a produção de um anticorpo especificamente direcionado a um determinado germe, isso ainda é difícil de quantificar de estudo, né? E de justificar. Uma coisa interessante também, que eu estava lendo, Vitor, é que não é só a questão de líquido, parece a questão de gás também, né? Parece que o sistema respiratório também sofre bastante, né? Sofre. Não é só uma questão de líquido, é também uma questão de gás. Porque a maioria das pessoas não sabe, né? Mas a quantidade de oxigênio que chega ao nosso sangue para ser utilizado pelas nossas células, ele é fruto, na verdade, de duas coisas. Do ar que a gente respira, com o oxigênio que a gente coloca dentro dos nossos pulmões, e da quantidade de sangue que circula nos pulmões. Nesse processo, que é o processo de hematose, né, o oxigênio que está no ar, dentro dos alvéolos pulmonares, que são as menores estruturas dentro do pulmão a receber o ar que respiramos, né? Então, esse ar com oxigênio, o oxigênio atravessa a parede do alvéolo e vai para dentro do sangue, de um vaso sanguíneo bem vizinho ali ao alvéolo, que é o que a gente chama de capilar, né? Então, a passagem desse oxigênio para o capilar é o que vai fazer com que o sangue seja oxigenado, adequadamente oxigenado, para ser utilizado por todas as células do nosso organismo. Então, imagine o seguinte: se eu alterar a quantidade de oxigênio, ou, em última análise, a quantidade de ar que entra no pulmão, ou alterar a quantidade de líquido que passa por dentro desses capilares, eu estarei modificando o processo de hematose. Então, acontece exatamente isso numa situação de imponderabilidade, né? Para que a nossa oxigenação ocorra da melhor maneira possível, tem que haver um equilíbrio entre ventilação, que é a entrada do ar no pulmão, e perfusão, que é a passagem de sangue pelos capilares. Nós já vimos, por tudo que nós já conversamos aqui, que os gases, por exemplo, numa situação de imponderabilidade, eles são menos densos. Então, a concentração de oxigênio existente nesse ar se torna naturalmente menor à medida que a força gravitacional vai reduzindo. Do mesmo jeito, a quantidade de líquido que passa pelos capilares pulmonares também pode ser alterada. Na situação de gravidade normal, nessa posição que eu estou aqui, né, semi-ereto, digamos assim, o que acontece? Tirando a barriga? Tirando a barriga. Na parte mais superior do tórax, eu tenho áreas melhor ventiladas, porque o gás é mais leve, mas menos perfundidas, porque o líquido é mais pesado. Né? Então sofre mais influência até da gravidade. Então o sangue tende a ficar mais predominantemente na parte inferior do pulmão e o gás na parte superior. E nós nos acostumamos a viver dessa maneira. Então o nosso organismo aprende a absorver oxigênio de maneira ótima, mesmo que áreas extremamente altas do pulmão estejam muito ventiladas e pouco perfundidas, e áreas muito baixas do pulmão estejam muito perfundidas e pouco ventiladas. Lá em cima, o que acontece sem gravidade? O líquido se distribui de uma maneira mais igual, mas o gás tende a entrar no pulmão de maneira com oxigênio menos concentrado. Essa diferença na cinética dos gases e na cinética dos líquidos faz com que o indivíduo chegue a desenvolver muitas vezes até falta de ar. Por conseguinte, técnicas foram desenvolvidas para tentar adaptar o indivíduo a essa situação. Aumentar o teor de oxigênio, por exemplo, no ar respirado. Sempre com muito cuidado, né? Lembrando que o oxigênio é um gás extremamente inflamável. Então, sim, lidar com oxigênio mais no espaço, dentro da espaçonave no espaço é extremamente perigoso. A história, inclusive, tem situações trágicas, né? Envolvendo o oxigênio puro ou concentrado dentro de módulos espaciais.
Então, o que acontece? Desde aumentar a disponibilidade de oxigênio no ar respirado, até mesmo a prática regular de exercícios físicos para o desenvolvimento da capacidade aeróbica do corpo, ou a manutenção da capacidade aeróbica do corpo, são utilizados para tentar mitigar esses efeitos que acontecem na dinâmica respiratória na microgravidade. Eu entendo que tem que ter um trabalho muito grande com os astronautas, um preparo físico muito grande, para que eles possam se adaptar a tudo isso. Quem acha que eles vão lá para cima para dormir está redondamente enganado. E é aquilo que vai de contrário com o que o Elon Musk quer, né? Mandar 1 milhão de pessoas para lá. Você não consegue mandar 1 milhão de pessoas, você tem que mandar 1 milhão de pessoas selecionadas, qualificadas e preparadas, né? Se for mandar 1 milhão, né? Guardando as devidas proporções, né? A gente que foi de marinha, a gente sabe muito bem qual é a dificuldade para manter, por exemplo, condicionamento físico dentro de um navio, né? Desde a escolha do local onde vai ficar a academia do navio, para que o movimento do navio interfira o mínimo possível com o movimento do compartimento onde estão os aparelhos, até o fato de você ter disponibilidade de tempo para efetivamente fazer exercícios físicos, né? Então, esse tipo de problema que a gente já enfrenta na vida a bordo, eles lá no espaço enfrentam ainda mais. Né? E não deixa de ser um navio, né? Tanto é que é nave espacial, né? Exatamente, né? Uma coisa que pouca gente percebe. Por exemplo, no nosso país, essa coisa das atividades espaciais são conduzidas pela Força Aérea, né? Mas lá no início da história, o movimento de uma possível nave no espaço foi comparada com o movimento, com a singradura de um navio no oceano, né? E por isso, inclusive, né, para os aficionados aí, os treques como nós, o nome da espaço... Perdão, né? Os aficionados Não é de Star Wars, não é Guerra nas Estrelas, não. É Star Trek? É Star Trek mesmo. Star Trek. É o USS Enterprise. Isso. O que acontece? A nave recebe o mesmo tipo de denominação que os navios da Marinha Americana, né? United States Ship Enterprise. Então é uma nave, é um navio espacial, não é verdade? Exatamente. Curiosidade, né? Vitor, agora parece que também é uma coisa muito importante, né, nesse preparo, nessa condição de saúde dos astronautas, é a questão da dieta, né? Sim. Óbvio que de nada, isso aí, qualquer malhador que esteja nos assistindo sabe disso, né? Por mais que você faça a melhor série, né? Que você levante o peso mais pesado, né? Isso de nada adiantará se você não tiver uma nutrição adequada para fornecer os tijolinhos para o muro que você está erguendo. Né? Os sais minerais, né? Por conta da dieta hiperproteica, justamente para minimizar o máximo possível a possibilidade de atrofia muscular. Óbvio que a dieta sozinha também não vai fazer nada, tem que conjugar a atividade física que estimula o músculo com o substrato, né? Como eu disse, o tijolinho que vai construir o muro da musculatura. Então, é uma dieta hiperproteica com atividade física regular e bem organizada, bem planejada, sem falar nos nutrientes que são necessários por outros problemas que surgem, como você bem colocou aí. Como a gente já sabe que existe uma tendência à desmineralização óssea, o que é que você tem que fornecer? Uma dieta rica em cálcio, justamente para se contrapor essa perda de cálcio dos ossos. Eu acho que é isso, né, Vitor? Tem bastante coisa, né? Se a gente for aqui continuar, deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui para ver se tem alguma coisa aqui que a gente não falou. Mas eu acho que tem uma coisa eu acho que vale a pena a gente falar, que aliás, que você citou bem, que são as nossas perspectivas para o futuro, né? Sim. A gente está falando aqui, por exemplo, como o ambiente de microgravidade pode ser deletério para o nosso organismo. E quanto mais tempo a gente passa nesse ambiente, mais danosas serão as consequências. Bom, e aí? A gente está planejando aí viajar para Marte, uma viagem que no mínimo vai durar muitos meses. De 6 a 9 meses. Exatamente. E como é que nós vamos fazer então? Já é inevitável que esses efeitos aconteçam. A nossa ciência tem, ao mesmo tempo que pesquisado maneiras mais rápidas de nos levar aos pontos onde a gente quer chegar no espaço, mas também de otimizar o funcionamento do nosso organismo no melhor ambiente que a gente puder obter. Então, por exemplo, os aficionados aí dos filmes de ficção científica já devem ter visto, porque a teoria já chegou há muito tempo nos filmes de ficção científica, falta ela se tornar verdade,
Mas já existem projetos de desenvolvimento de espaçonaves que podem simular a gravidade ou provocar uma gravidade artificial. Então, mas como é que é isso, né? A gente falou aqui no início do programa de que a gravidade é uma força... O grande problema aí é a questão estrutural da coisa, né? Sim. Que ela aguentasse esse movimento de rotação. Ou seja, a engenharia tem que ainda progredir muito para isso. Mas como é que os cientistas engenhosamente vão produzir uma gravidade num corpo de massa relativamente pequena, que é a espaçonave? A espaçonave não tem massa suficiente para exercer uma força de atração a um corpo humano. Teria que ser do tamanho de um planeta, né, para poder trazer o indivíduo em direção ao seu centro. Então, como fazer isso? Uma maneira que os cientistas encontraram é justamente tentar simular a gravidade aproveitando-se dos movimentos circulares. Então, um movimento circular tem uma força chamada força centrífuga que faz com que, à medida que esse círculo gire, tudo que está no seu centro seja propelido em direção à sua periferia. Então, se a gente conseguisse fazer uma espaçonave que girasse em torno do seu próprio eixo, né? Ela poderia ter, por exemplo, o formato de um cilindro. Se esse cilindro rolasse no espaço, isso não seria difícil de fazer, bastaria para isso acionar foguetes propulsores que imprimissem um movimento rotatório à espaçonave. Isso já existe na engenharia de hoje em dia, né? Então, o problema é controlar esse movimento, porque a força centrífuga será proporcional à velocidade dessa rotação. Se eu rodar rápido demais, eu vou achatar todo mundo contra a parede da espaçonave. Se eu rodar lento demais, eu não terei força suficiente para manter as pessoas andando normalmente na espaçonave. Mas vários filmes, inclusive de ficção científica, já mostraram isso. Estruturas tubulares, né? Inclusive, agora me falha a memória de qual filme eu vi isso, acho que, se eu não me engano, foi em Guardiões da Galáxia, em que você tinha uma cidade no espaço, em que essa cidade, inclusive, estava numa disposição tubular, ela ficava como se ficasse girando dentro de um tubo, ela ficava girando e as pessoas na cidade ficavam andando como se estivessem no ambiente da Terra, porque essa velocidade de rotação provocava uma força centrífuga que se igualava à aceleração gravitacional, consequentemente produzindo uma gravidade artificial. Este hoje é talvez a linha de pesquisa mais firme no sentido de oferecer um ambiente o mais hóspito possível, né, o mais normal possível para viagens interestelares. O dia que se conseguir isso, a gente vai estar um pouquinho mais próximo das estrelas mais longínquas. Vitor, agora uma curiosidade, eu queria te fazer uma pergunta e eu queria saber a sua opinião. Você acredita que o homem vai conseguir chegar a Marte? Mas você acha que chega nessa década ainda? Eu acho, sinceramente, eu acho que sim. Depende do quanto nos dedicarmos a isso. O grande problema, a gente sabe que é uma discussão eterna, né? É que o homem tem essa fome de conhecimento e, ao mesmo tempo, esse espírito aventureiro. Não fosse essa fome de conhecimento, esse espírito aventureiro, jamais teríamos chegado à Lua. É verdade. Entretanto, chegamos à Lua e meio que paramos por lá. Hoje se discute mais uma vez buscar outros espaços no nosso sistema solar para que possamos conhecer. Afinal de contas, conhecer esses planetas é conhecer um pouco da nossa própria origem, né? Sim. A origem do nosso planeta, a nossa origem do próprio universo, como espécie, a origem do universo em última análise. Então, eu acho que esse ímpeto, esse anseio do ser humano vai fazer ele chegar lá. Muito embora hoje se discuta muito se vale a pena investir dinheiro em viagens espaciais quando tem tantos problemas aqui no nosso planetinha para resolver. Nossa querida Terra. Né? Então, essa será sempre a discussão, mas eu acredito que a gente não pode parar a ciência. Não, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria parar. Então, à medida que a ciência inexoravelmente progride, eu acho que a gente um dia chega lá. É isso aí. Vitor, eu queria agradecer a sua participação aqui no canal, no nosso programa. Você veio aqui a brilhantar e é um prazer rever o amigo novamente. E
Quem tiver pergunta, escreve aqui no chat que o Dr. Vitor vai ter o maior prazer em responder. Sem dúvida. Muito obrigado pela audiência e até breve. Um abraço. Se gostou do conteúdo desse vídeo, só depende de você. Dê o like, se inscreva no canal e compartilhe. Ajude o canal a crescer. E me siga nas redes sociais para mais conteúdo.